Então, nós vimos aqui sobre a liquidez da empresa, vamos falar um pouco sobre a quantidade da dívida da empresa. Nós vimos que a dívida da empresa está ficando meio estável. A gente está saindo aqui de 62, vamos para 65, depois voltamos para 61, que seria o ponto final. Depois de você começar em 62 e voltar para 61, a variação é muito baixa. Pode-se dizer que a empresa não alterou muito a sua condição de endividamento, ficou mais ou menos a mesma coisa. Diante disso, a gente não tem muito o que se falar da evolução. A gente pode dizer da situação. Nós temos uma empresa que tem um endividamento já considerando médio alto, porque já ultrapassou os 50%. No último ano, a gente tem 61% de endividamento, ou seja, um comprometimento do valor do seu patrimônio em 61%. O que significa que 39% dela pertence a ela própria, os 61% já é de terceiros. E a gente pode dizer que a evolução do endividamento ele não aconteceu de maneira muito... ele não aconteceu de forma muito... como é que eu posso falar assim? De maneira muito importante, porque você percebe que você está muito próximo da onde que você saiu. Então, de fato, não houve uma evolução no ponto de vista de pior ou melhor. Houve, na verdade, uma instabilidade. A empresa ficou ali girando em torno dos 60% de endividamento. Não houve alterações muito grandes, seria essa a ideia. Com base nessas informações, a gente já consegue aí responder a questão que vocês vão colocar aí para a gente no chat, para a gente ver como é que está a resposta de vocês. A título de complementação, a gente pode analisar aqui, o crescimento do ativo total foi, no primeiro ano, uma queda de 55,9% e no segundo ano, um crescimento de 5,9%. Ou seja, no primeiro ano diminuiu 5,9%, no segundo cresceu 5,9%. É como se ele tivesse meio que estabilizado. Então você percebe que há muito proximidade entre aonde ele começou e aonde ele parou. É muito claro isso aqui, Você tem 6.576 aqui e aqui no final você tem 6.551. A diferença é muito pequena. Então você caiu no primeiro momento e depois cresceu no segundo momento e um pelo outro elas ficaram quase a mesma coisa. Por conta dessa estabilidade, dessa não crescimento, você percebe que o endividamento ficou mais ou menos a mesma coisa, não houve uma expansão ou uma retração muito elevada, né? Então vocês veem o que vocês conseguem responder diante dessa situação e coloquem aí no chat para a gente começar a discutir. Nós estamos falando da letra B, Elton. Pode tentar escrever ela aí para a gente. A Aura já colocou a resposta dela. A empresa se encontra no nível que se pode dizer estável no geral, pois seus vão diminuindo com o passar dos anos, às vezes aproximando de 50. Já a sua composição de endividamentos contra a situação ruim, pois só vai aumentando, chegando próximo a 90. Agora, essa questão ela é específica da quantidade da dívida. A gente tem uma na sequência sobre a qualidade, então seria interessante a gente separar as duas respostas aí para a gente não misturar, uma vez que a gente precisa de combustível para responder a outra.
Então, nesse caso aqui, dessa primeira da letra B, ela é específica sobre a quantidade. E assim, eu acho que você tinha que colocar lá no início da resposta que a empresa se encontra num nível de quantidade de dívida estável no geral. Então, assim, aí você especifica que você está falando da quantidade de dívida. E segundo ponto, não é o nível que está estável. O que está estável é a modificação dela com o passar do tempo. O nível de endividamento ele está médio alto, a gente está acima de 50%. Está alto. Agora, sim, a modificação com o passar do tempo é que está estável. Então, a gente tem que tomar cuidado quando usa essas palavras. Então, ó, repetindo, a estabilidade não está na situação, ou seja, não está no nível de situação. A estabilidade está na evolução da situação, ou seja, na mudança da situação, ela continua a mesma coisa, ela permanece sem alteração, mas é uma situação de endividamento alto. E aí você separa essa segunda parte de qualidade de endividamento para te responder na próxima questão. Vamos lá, Rayane. O nível de endividamento, o nível está elevado em mais de 60% em todos os anos, um cenário desfavorável para a empresa. Com o passar do tempo, os índices foram estáveis, continuando com níveis altos, ocorreu devido a um ativo total ter diminuído e se elevado na mesma taxa, enquanto as taxas de diminuição de passivos comunados foram menores. Beleza, muito boa resposta, Rayane, muito boa mesmo. É isso aí, a ideia é essa daí. Beleza, Neide também, muito boa resposta. A essência do compreensão é exatamente essa daí, tá? É esse o ponto, a essência da interpretação da questão do endividamento. Esse aí tá muito boa a resposta, Neide, muito boa mesmo. Vamos lá, Vinícius, Elton, tenta colocar alguma resposta aí para a gente seguir para a próxima questão. Coloque a percepção de vocês aí, por favor. Beleza, Vinícius, sem problema. Elton, você conseguiu responder alguma coisa para a gente colocar aí, seguir em frente? Você conseguiu entender? Algum ponto que você não conseguiu entender? Se manifesta aí, seu Elton. Mas coloque sua resposta aí para a gente dar uma avaliada.
Fábio, só a questão da evolução com o passar dos anos que eu tô com um pouco de dúvida. Sim, pode falar. Eu cheguei meio atrasado e não. É que você pode perceber, como a gente comentou Hum, ali, que ela ficou em 62, foi para 65, voltou para 61. Então, assim, não houve uma mudança ficou muito estável. grande nessa situação, né? Ela ficou no mesmo lugar. Você consegue identificar isso muito fácil observando ali a evolução do ativo. Ó. O ativo reduziu 5,9 no primeiro ano, subiu 5,9 no segundo. Ou seja, de fato mesmo não houve crescimento, não houve modificação. Ah, tá ok, então. Ficou E estável, então, aí o né? que acontece? Como o ativo não se modificou, os valores de passivo, circulante, passivo não circulante também não se modificaram muito, ficaram mais ou menos na mesma. Então você tem aí basicamente uma alteração muito baixa na questão do endividamento, entendeu? Uhum. Ok. A gente pode ir para a próxima questão, pessoal? Tá Pode. tranquilo aí? Vocês conseguiram entender? Sim. Bom, então vamos lá. Na próxima questão, nós temos aqui a situação da qualidade da dívida, tá? Então, a qualidade da dívida, ela é relacionada à quantidade de dívida que nós temos no curto prazo, a concentração de dívida no curto prazo. Então, nós vemos pela qualidade da dívida aqui, ó, que a composição de endividamento indica que quase 90% no último ano foi 89%. 90%, quase 90% de tudo que a empresa deve é no curto prazo. Isso é uma situação muito ruim. Você não tem dívida de longo prazo nessa empresa, tá tudo vencendo até o final do ano seguinte. Então você não tem folga nessa empresa, você não tem como respirar nessa empresa. Você não tem tempo para respirar. Então você tem ali basicamente uma situação de endividamento de qualidade muito baixa. A qualidade dela é baixíssima. Como é que você identifica isso aqui? Por que está acontecendo assim? Olha só, o ativo está reduzindo o circulante 0,4 e no outro ano reduziu 0,6. O passivo circulante reduziu 0,9 e aumentou 2,2. Então eles não estão mudando muito. Eles estão mais ou menos ficando na mesmo patamar. E por conta disso, você acaba tendo uma concentração muito elevada dentro do ativo circulante, dentro do passivo circulante, em contrapartida com o passivo não circulante. Olha só, no último ano, o circulante representava 55% de todo o passivo da empresa e o não circulante só 6,63. É por conta disso que nós temos aí uma concentração elevada de dívidas no curto prazo e isso faz com que a qualidade da dívida da empresa é bastante ruim. É uma situação bastante preocupante, tá? Com isso, vocês já conseguem dar uma ideia aí para vocês responderem essa questão da qualidade do endividamento, que seria essa questão C aqui. Vamos lá. Escrevam aí o que vocês escreveram para a gente poder avaliar as respostas, tá bom?
Vamos lá, a Áurea colocou que a empresa está com uma qualidade ruim, pois as dívidas e as dívidas de curto prazo só aumentam, em consequência há uma pressão para pagá-la. Sua composição foi ficando mais alta com o passar dos anos, e isso é ruim, pois está tendo uma evolução negativa, uma vez que as dívidas de curto prazo estão crescendo mais. O que acontece, Aura? Eu concordo com sua resposta, mas assim, nós não. É que se você for pensar, não é que ela está crescendo mais. Ela está diminuindo a uma taxa menor que a diminuição das de longo prazo. Porque se você pegar 0,4 no primeiro ano de diminuição, mais 0,6 no segundo ano de diminuição, vai dar 1% de diminuição com o passar do tempo. O outro, que seria o de longo prazo, reduziu 9% e no outro cresceu 2,2%. Então, se você pegar redução de 9 com aumento de 2, você vai ter um aumento líquido aí em torno de 7 ou 6,8, ou algo em torno de 6,8 a 7% de redução. Então, assim, não é que ele está crescendo mais, ele está deixando de diminuir mais as dívidas de curto prazo. Então, a redução das dívidas de curto prazo estão menores que a redução das dívidas de longo prazo, e não o crescimento. Só corrigiria isso na resposta, o restante está ok. A qualidade está totalmente comprometida negativamente, pois os índices se encontram muito mais perto do 100%, com o passar do tempo foi um aumento para o segundo ano e uma leve diminuição no terceiro. Isso deve ao fato que as contas de curto prazo representam mais de 50% das obrigações da empresa. Beleza, Rayane, muito boa resposta. A ideia é essa daí mesmo, ficou muito boa. Vamos lá, Elton, coloca alguma coisa para a gente aí. Áurea, você conseguiu entender o que eu estava falando? Conseguiu compreender? Beleza? Vamos lá. O Elton Vinícius, coloca alguma coisa aí para a gente ou vocês também não responderam nada? Beleza. Vamos dar um tempinho aí para você conseguir fazer, escrever aí para a gente avaliar e a gente seguir para a próxima questão. Tá? Tenta fazer aí para a gente, por favor.
A empresa está acumulando suas dívidas no curto prazo, ou seja, 3 anos na média 89 das dívidas considerando curto prazo, um cenário preocupante de relação, pois a mesma não tem muito tempo para cumprir seus compromissos, com o passar dos anos, um pequeno aumento tendendo a ficar estável os índices. Beleza, Welton, ficou legal. Muito boa a resposta. Acho que ficou bem interessante. Vocês entenderam bem essa parte aí. Neide está digitando, coloca a sua resposta aí, Neide, para a gente avaliar. A resposta do Welton também não tiraria nada, tranquilo, tudo bem. Ah, tá, verdade, Neide. Beleza, desculpa, eu não tinha visto. Tá ótimo, então. Acho que a gente pode seguir para a próxima questão aí, que tá bem de boa. Vocês estão conseguindo entender bem a essência do negócio. Acho que tá evoluindo bem. Ok. Na próxima questão, gente, olha só. Qual a situação geral da rentabilidade da empresa, rentabilidade do investimento? Veja, no caso da rentabilidade da empresa, o nosso objetivo aqui é avaliar se essa taxa de retorno do investimento, que é essa taxa aqui, ela é suficiente para remunerar a própria empresa. Olha como a situação da empresa está ficando complicada. Ó. A gente saiu de 12, que já é uma taxa baixa. 12 seria ali o renda fixa, algo em torno, menos que a renda fixa, algo em torno de 12 a 13% a renda fixa. No próximo ano caiu para 11, no último despencou para 4. 4 significa que ela rende menos do que a poupança. É uma rentabilidade que está rendendo menos do que a poupança. E onde é que está o problema dessa empresa? Você pode avaliar que o problema na rentabilidade dela não está no giro, porque o giro está ficando a mesma coisa. Tá? Oxe, não está aparecendo a tela? Deixa eu ver aqui. Ixi, Maria. Deixa eu compartilhar a tela. Realmente não está aparecendo a tela aqui. Peraí. Agora está aparecendo, Elton? Opa, beleza. Então voltamos lá. Então, nessa análise de rentabilidade dessa empresa, a gente pode observar que houve uma queda drástica na rentabilidade dela. A gente saiu de 12 para 4. E onde é que foi essa perda gigantesca de rentabilidade? Olha, não foi no giro, a empresa continua girando bem. 1,42, 1,51, 47. O giro não sofreu nenhuma problemática. A problemática está na margem de lucro. A gente despencou de uma margem de 8,79 para 3% de margem. Então, assim, a empresa teve um baque muito grande na administração das despesas dela para provocar uma redução. Porque se o giro continuar a mesma coisa, significa que não houve muita mudança na questão do volume de vendas. Se o volume de vendas não mudou, o que mudou? Mudou a capacidade que ela tem de administrar as despesas. Então, a gente consegue verificar, enxergar isso muito fácil. Olha só. A análise aqui das vendas, ó, no primeiro ano houve aumento de 3,5%, no segundo uma redução de 2,8%. Então ela continuou mais ou menos no mesmo nível de vendas. Mas onde é que está o grande problema, gente? Onde é que está a grande problemática da empresa? Olha só, mantendo o nível de vendas, ainda assim as despesas com vendas aumentaram 37% e as despesas gerais aumentaram 19%. Olha só aqui que já foi bastante relevante isso daqui. E um dos principais pontos negativos nós temos aqui, ó. As despesas financeiras aumentaram 40,3%. Então veja que aquela concentração de endividamento no curto prazo está começando a cobrar o preço para a empresa. Então, onde é que a empresa paga a despesa financeira? Principalmente por conta de endividamento. À medida que você tem um endividamento alto, à medida que você tem um endividamento muito concentrado no curto prazo, você acaba pecando nas despesas financeiras. É o que aconteceu, que fez com que a nossa rentabilidade despencasse a um patamar abaixo da rentabilidade da poupança, que é o investimento mais tranquilo que a empresa possa ter, mais tranquilo que a gente tem no mercado financeiro. Então, acho que com isso vocês têm combustível para fazer a resposta. Tentem responder o de vocês aí para a gente verificar, avaliar as respostas para a gente seguir.
Olha, ficou muito boa a sua resposta, viu? Achei bem interessante, ficou completa, não faltou nada, especificou bem o que, que aconteceu ali, acho que a compreensão foi bem interessante, foi bem completa. E acho que vamos seguir em frente aí. Coloca a sua resposta aí, Alto, só para a gente finalizar e a gente seguir em frente, por favor. A resposta da Rayane também ficou muito boa, não tenho nada que tirar nem adicionar, ficou muito interessante. Eu acho que a gente está conseguindo entender o processo do que foi investido na empresa e reduzido o custo no ano 3, a redução de 62. Finalizou o exercício com a taxa bem abaixo do mercado financeiro. Muito bom também, Neide. É a mesma ideia. É como eu falo, você tem nessa disciplina a capacidade de enxergar várias situações de maneira diferente. Você vê a mesma coisa, mas de uma forma diferente.
É por isso que a gente diz que nessa disciplina não tem duas respostas iguais, porque o jeito de escrever, como você falar, o que você está enxergando é diferente de cada um, tá? Mas assim, não deixa de estar certo. Todas as respostas estão muito boas. Essa questão aí ficou muito bem respondida. Vamos ver a sua opção aí, Alto, só para a gente ter uma noção e já finalizar e já poder ir para a próxima. Algo semelhante à renda fixa atual. No decorrer dos anos analisados, é possível notar uma queda violenta na margem de lucro. Essa queda fica somente pelo aumento das despesas financeiras, que contribuiu também para ter um retorno de apenas 4,5% do ativo no último ano. Beleza, Elton. Muito boa resposta também, cara. Acho que a gente está conseguindo evoluir nesse sentido. Acho que a compreensão geral das situações está interessante. Vamos seguir em frente agora. Vocês estão tendo tranquilidade nesse sentido para escrever? Estão conseguindo entender? Ok, vamos em frente. Muito bom. Aqui na próxima questão, nós temos aqui, a empresa apresenta qual nível de risco financeiro e pode-se afirmar que a rentabilidade está adequada a esse risco financeiro. Lembrando, quando a gente fala de risco financeiro, o que a gente fala? A gente já falou sobre isso nas outras aulas, a gente tem três pilares: liquidez, quantidade de dívida e qualidade de dívida. Então a gente tem, na liquidez a gente tem um ponto não muito positivo, assim, a gente tem capacidade de pagamento, tanto no curto quanto no longo, mas é fraca. Então assim, é um positivo meio minguado, porque nós não temos uma capacidade muito grande, a gente não tem um controle muito grande da capacidade de pagamento. E em todos os dois índices ela está diminuindo, tá reduzindo. É um positivo fraco.
Na quantidade de dívida, a gente tem um endividamento alto na empresa e nós não temos uma evolução melhor. A gente está estabilizado nessa situação. Então, a gente tem um negativo nesse ponto. E na quantidade de dívida, na qualidade de dívida, a gente tem uma situação muito ruim. Então, nós temos um positivo razoável, que seria na liquidez. A gente tem uma quantidade ruim, porque nós temos endividamento acima de 50%, e nós temos uma qualidade muito ruim, porque está chegando a quase 90%. Em cima disso, a minha concepção é que essa empresa ela tem um risco financeiro alto, tá? Ela tem um risco financeiro alto. Por que ela tem um risco financeiro alto? Apesar dela ter capacidade de pagamento, as dívidas dela são grandes e a concentração de dívida no curto prazo é muito grande. Se a gente tem um risco alto, nós deveríamos ter uma rentabilidade também alta. O que não acontece nessa empresa. Não tem esse casamento entre risco e rentabilidade. Nós temos a situação que nós temos um risco alto, mas temos uma rentabilidade baixa e em decréscimo, o que pode piorar ainda a situação do risco da empresa. Vocês entenderam isso daí? Conseguem colocar na resposta? Conseguem desenvolver uma resposta com base nessa ideia, nesse raciocínio? Coloca a opinião de vocês aí para a gente seguir. Negociações do presidente Jair Bolsonaro desde agosto do ano passado. E é um dos principais pontos da investigação. Vamos lá, a Áurea colocou, na parte da liquidez ela tem resultados positivos, consegue pagar suas contas mais do que resta é muito pouco. Seu endividamento podemos dizer que está negativo, porém estável, pois se aproxima de 50% na parte geral. Já na sua composição o valor está muito alto, se aproximando de 100%, e sua rentabilidade também está muito ruim, pois ela teve queda em todos os aspectos. A empresa se encontra num risco financeiro alto, pois tem pouco rendimento e suas dívidas estão aumentando muito rapidamente. Muito boa, muito boa, muito boa, muito boa a resposta, Áurea. Eu só complementaria dizendo que não há um casamento entre o risco e a rentabilidade. Uma situação dessa, nós esperaríamos uma rentabilidade melhor, que faria com que o risco de longo prazo da empresa melhorasse. Nessa situação, a gente tem um risco alto e uma rentabilidade baixa, o que só tende a piorar a situação do risco com os próximos anos se manter essa situação. Mas a resposta ficou muito boa, viu? Muito boa mesmo. Parabéns, Áurea, muito boa a resposta. Apesar de possuir liquidez para quitar suas dívidas, ela vem diminuindo. A quantidade e qualidade são ruins e, portanto, o risco é alto. Em relação à rentabilidade, esta não se adequou, pois os níveis baixaram no decorrer dos anos. Ok, Rai. Muito boa também a resposta. Muito boa também. Você resumiu bem o entendimento do que está acontecendo nessa empresa, da situação que essa empresa está passando. Vamos lá, Elton, coloca a sua resposta aí. Neide, eu acho que ela se desconectou, deve ter tido algum problema de conexão, mas assim, se ela voltar, ela também coloca a resposta dela aí, só para a gente aumentar aí nosso potencial de compreensão. O grau de exposição da empresa ao risco de forma quantitativa é muito alto, ela possui liquidez, mas a qualidade da dívida é ruim e um índice baixo de rentabilidade do investimento. Muito bom também, Neide. Bem resumido, bem direto também no fato, sua resposta está muito boa, tá?
Acho que a compreensão geral é essa daí. Acho que tá bem interessante. Acho que vocês estão conseguindo entender bem o que a gente está fazendo, o que a gente está tentando objetivar. Elton está terminando a dele para a gente seguir em frente. Mas que a empresa apresenta um risco alto, por mais que tenha capacidade para pagamento, no qual mesmo está caindo com o passar dos anos, a empresa possui um alto índice de endividamento e a qualidade de dívida é ruim. Com isso, pode concluir que seu risco financeiro é alto. A rentabilidade da empresa também é um aspecto que está ruim e, por conta disso, não está adequado ao risco financeiro. Beleza, El? Muito boa resposta. Eu acho que a ideia é essa, a gente está bem alinhado nesse sentido da compreensão da informação da empresa. Essa última questão aqui da atividade, ela é uma questão quase que pessoal. Eu quero que vocês coloquem a opinião de vocês em relação à rentabilidade do patrimônio líquido. Só vou aproveitar, deixa para dizer que nós tínhamos uma empresa que tinha uma atratividade boa, olha, 33%, 31% é uma boa atratividade para o acionista, só que no último ano essa atratividade caiu para 12%, aí eu não sei se é tão interessante investir nessa empresa. Coloque as razões aí que vocês acham que você colocaria dinheiro nessa empresa, se existe atratividade para essa empresa, de tudo que você analisou aí nas outras questões que a gente respondeu. Vocês tentem colocar a opinião de vocês aí, a gente avalia o que vocês responderem e a gente vai crescendo junto, discutindo junto essa ideia aí, tendo uma discussão em conjunto nessa ideia aí da, da da atratividade que essa empresa tem para outros investimentos, beleza? Deixo essa daí para vocês, a gente vai respondendo aí, a gente vai discutindo, tá?
Ok, Aura. Acho que a ideia é essa daí mesmo. A empresa não tem muita atratividade. Ela até começou a nossa série de análises com uma atratividade interessante e depois disso a atividade só foi caindo e por conta disso realmente não é uma empresa muito atrativa. Rayane não tem atratividade, a situação é de risco, a atividade decaiu muito no decorrer dos anos, apresentando uma tendência geral a piorar. Isso mesmo, perfeito. Se você quiser citar o payback, você pode citar, Lid, sem nenhum problema. Você pode citar o payback dentro dessa questão. Essa questão, na verdade, ela chega a ser uma consolidação das outras todas que você analisou, porque você fala da situação geral da empresa como um todo, entendeu? É bem possível usar, dá para usar sem problema nenhum a questão do payback aí, tranquilo. Vamos lá, Elton. Coloca a sua resposta aí, mano. Por mais que a organização possua liquidez, esse não é o único aspecto que tem como forma de atrair acionistas, já que os demais aspectos baixam significativa com o passar dos anos, apresentando assim um cenário desagradável que contribui para que a empresa não consiga atrair acionistas para captar novos fundos e realizar novos investimentos. Muito boa, Elton. Cara, muito boa resposta mesmo, muito boa mesmo. Eu estou muito satisfeito com o desempenho de vocês. Acho que vocês estão conseguindo entender bastante como é que funciona a análise. Acho que a gente está conseguindo evoluir muito nesse sentido. Queria agradecer a participação de vocês. Aí na semana que vem a gente entra no último nível de análise, que seria os índices de atividade de operacionais. Depois que a gente vê essa parte de índices de operacionais, a gente vai evoluir para o nosso relatório de análise, que seria a última parte da disciplina, tá? Lembrando, só para lembrar vocês, para não esquecer de avisar o pessoal no grupo e avisar seus amigos também, que a gente tem a entrega das atividades. Não pode esquecer, apesar de o pessoal não estar participando, tem 5 ou 6 participando, a gente tem que fazer as atividades e precisa entregar, porque elas servem de complementação às nossas avaliações, tá? E no caso das de vocês, eu estou vendo que a maioria já está bem adiantada, já está quase pronta, então só precisa consolidar para depois mandar a informação para a gente. Queria agradecer a paciência de todos aí, desejar uma ótimo restante de noite, muita saúde, muita paz para todo mundo aí. A gente se encontra amanhã na aula de lucro real, beleza? Abração para todo mundo, valeu!